Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouco sobre as nossas aulas de inglês, né? Então, para a gente se apresentar, né? Inicialmente, eu sou a Tiane, eu sou professora de francês e inglês também para crianças. E eu trabalho com a Márcia já há alguns anos. A gente está trabalhando em escolas de educação infantil. E nós temos testado algumas técnicas envolvendo literatura e teatro para ensinar inglês para crianças. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, então, sobre o nosso trabalho com os kids, usando os nossos materiais de criatividade, né, em inglês, para ensinar para as crianças. Então, deixa eu me apresentar, eu sou a Márcia Donadel, professora de inglês, eu também sou artista de teatro, com essa formação acadêmica e mestrado e doutorado nessa área. Então, muito das nossas ideias tem a ver com as nossas atribuições acadêmicas, então nossas pesquisas sempre se entrelaçam com esse viés acadêmico e tomam vida na sala de aula a partir da convivência e das nossas, enfim, da nossa imaginação, da nossa criatividade. Eu acho que a questão da imaginação está muito perto daquilo que a gente está trabalhando, né, Tiane? Que a nossa forma de dar vida aos materiais está muito ligada à imaginação e ao mundo da infância, né? Então, a gente tem alguns exemplos e a gente vai contar também como é que a gente enxerga a maneira de dar vida aos materiais. Né? Qual é o teu ponto de vista, Tiane, sobre essa questão de dar vida a um material em uma aula de inglês para crianças? Oi, tudo bem para quem está chegando agora? A gente está entrando bastante gente agora. A gente se apresentou aqui, falamos um pouco, né, do nosso trabalho. Nós trabalhamos com inglês e algumas outras questões também nas escolas de educação infantil. E a gente hoje está aqui para mostrar alguns materiais e falar um pouquinho sobre as aulas para educação infantil. Né? Tu me perguntaste, então, o que eu penso em relação a dar vida aos materiais. Isso? Isso. Eu acho fantástico, assim, porque o que acontece? Muitas vezes a gente chega numa escola nova e a gente não tem materiais especificamente para dar aula de língua estrangeira, né? Principalmente para os pequenininhos, né? Talvez quando a gente pega já um primeiro ano, o ensino fundamental, as escolas já têm os livros, né? Mas no nosso caso, nós temos poucas coisas, né? Nós temos muitas vezes alguns joguinhos, mas a gente precisa criar muito, né, com as crianças. E aí, inicialmente, a gente tem alguns vídeos, musiquinhas, algumas esses materiais e também dos vocabulários que a gente quer ensinar, né. Mas, além disso, a gente tenta, então, criar com aquilo que a gente tem, né. E o que nós pensamos? Bom, como eu sou professora de literatura, desde o início, quando comecei a dar aulas de inglês para crianças, eu pensei em como inserir livros, né? Como inserir histórias. E muitas vezes a gente não tem o livro propriamente em inglês, né? Então nós começamos a fazer algumas adaptações com livros em português, criamos também historinhas com as crianças, né? De forma que aí a gente levava alguns recortes, alguns materiais e elas criavam as suas próprias narrativas usando vocabulário em inglês. E a gente já partiu assim, vamos pegar livros, como a Márcia tem formação em teatro, que ela vai falar agora para vocês um pouco também. A gente pensou em materiais diversos como brinquedos, né? Então a gente começou a explorar os brinquedos. Como eu tenho uma filha, né, de 6 anos, ela tem muitos brinquedos, então vou mostrar hoje para vocês alguns aqui que a gente pensou nas aulas, o que a gente tem feito com esses materiais que a gente, né, dos nossos próprios filhos, a gente pega emprestado e cria algumas coisas. E Exatamente acho que é isso. isso.
Tem muita consonância com o que a gente está, com essa tua trajetória e a minha. Eu acho que é isso que faz sentido, me parece, no nosso trabalho juntas, que no momento que a gente tem um livro, a gente tem uma história, e essa história ela faz parte do universo do faz de conta. E é bem nesse lugar do faz de conta que a gente conecta o teatro. Não propriamente no sentido de criar uma peça que vá encenar aquela história, mas entrar no universo, principalmente das crianças até 6 anos, no universo do faz de conta. Então, no momento em que a gente brinca como se fosse, nós estamos dentro do universo da imaginação e isso se conecta com o teatro. Então, nós não precisamos ficar presos à ideia de encenar. Então, todas as dimensões do faz de conta, elas estão ligadas a elementos da linguagem teatral, que podem ser desde os objetos que são usados na brincadeira, como eles se transformam. Oi, trancou aqui. Pode ser imaginar, pode ser um personagem e a história pode se tornar uma derivação daquela história que foi lida. Então, a gente, através desse momento de vivenciar, me parece que as crianças criam uma forma de dar sentido ao uso da nova língua. E então, acho que dar vida é isso, é a gente poder conseguir uma estrutura, uma oportunidade de dar sentido ao uso daquele novo idioma. Não de uma forma racional, como no adulto, que é, eu vou estudar inglês porque vai ser bom para algum objetivo, mas um objetivo que lida com o universo dessa faixa etária. E eu acho que é aí, me parece, o grande segredo, que pode conectar não só com as trajetórias de literatura e teatro, mas com aquilo que desperta em cada professor interesse. E nas suas características também de dar aula. Como a imaginação se liga ao que aquele professor é e aquele grupo pode utilizar. Eu acho que tem essa é a aliança que a gente faz, né? Nessa nossa busca pela vida no material. Porque nós não usamos livro didático. Não faz sentido o livro didático para essa faixa etária, né, Tiane? O que tu acha disso? Eu acho que o que a gente não pode esquecer é que com as crianças a gente está trabalhando com o lúdico, né? Que a gente sempre fala. É a questão da brincadeira, né? Como é que a gente consegue passar para eles a questão do sentido de estudar inglês, né? Por que que uma criança de 3 a 6 anos vai achar que ela precisa estudar inglês? Né? Então a gente tenta partir do universo delas, né, das pequenas coisas que fazem parte da vida delas, para inserir esse vocabulário novo, né? Então, por exemplo, a gente vai ensinar vocabulário da família, a gente vai falar sobre natureza, a gente vai falar sobre coisas que fazem parte do universo da criança e vai trazer histórias para que elas se identifiquem com aquilo ali. E aí, a partir do momento em que elas percebem alguma identificação com o que elas estão vendo, né, com o que a gente está trazendo para elas, elas também vão entrar em contato com esse vocabulário novo. Aí, às vezes, elas até perguntam, né, o porquê do inglês, né, a gente sabe que algumas pessoas falam inglês no mundo, né, mas como que isso aos poucos vai fazendo parte da vida delas, né. Então, por isso que a gente começa a partir das histórias, e aí a gente vai trazendo os personagens, a gente vai fazendo algumas coisas. Isso. Então, para exemplificar, acho que a gente vai falar um pouquinho Desculpa, a gente vai falar um pouquinho das nossas aulas, né? Algumas coisas que a gente já fez por aí. Essas que dá alguns exemplos ajuda a trazer para a realidade de cada um o que a gente, enfim, tem feito. Acho que a gente pode começar pelo trabalho com as cores, né, Tiane? Uhum. Que nós pegamos muito. É um trabalho que nos marcou muito. Pode falar. A gente adaptou um livrinho, que ele é um livro em português, se chama Os Pingos e as Cores. Eu falei dele numa outra live que a gente fez. Isso. Eu também. E aí, só que a gente vai focar um pouquinho mais nos materiais que a gente usou, né, para fazer essas aulas com as crianças.
Então, o que que a gente fez, né? A gente partiu das cores, né, para ensinar o green, o blue, o orange, criamos os drops, né? E aí a Márcia criou um personagem que ela vai falar agora, que é o Color Monster. Vou Na apresentar para verdade, ele vocês. eu vou mostrar agora, é algo confeccionado, né, bem caseiro. Na verdade, ele foi inspirado em fonte da internet, então tem muitos trabalhos manuais que estão à disposição e muitos professores de trabalhos manuais que oferecem tutoriais gratuitos, e a partir deles a gente pode criar caminhos para lidar com a materialidade da experiência para as crianças. Então, depois de ouvir história e mesmo sendo um livro em português, ele pode ter, pode ser, não, a gente não vai traduzir exatamente, mas a gente vai criar contexto de narrativa a partir daquela história, então uma espécie de adaptação, criando os vocabulários que a gente chama de target vocabulary, né? Aquilo que a gente está estudando, que são as colors. E depois disso, como é que a gente vai dar vida a essa experiência em sala de aula? O Color Monster chega e ele então, com a sua fúria, ele engoliu os drops. E a tarefa das crianças é salvá-los do monster. Então, eles precisam ter essa coragem de resgatar as colors. E nesse momento, quando é salva uma cor, para que ela possa realmente ser salva, a criança precisa dizer yellow. Então, a gente criou dentro das regras do jogo uma forma de dar utilidade para a língua, o novo idioma. Então, e nisso, nós tomamos personagens, nós mudamos o espaço da sala de aula para um espaço em que é assustador, ou é um jardim, ou é algo que vai propiciar a imaginação acontecer, e nós temos o monster. Então, podemos mexer na luz, pode ficar um pouco mais escuro. Podemos criar a situação em que as crianças se escondem e que é uma floresta. E o Color Monster chega e as crianças precisam salvar as cores. Então, isso é uma narrativa que pode ser improvisada nesse espaço. E é um jogo da infância. Então, eles conseguem se relacionar claramente com essa aventura e seguindo as regras do jogo, mesmo que no momento de emoção, de salvar a cor, a criança não lembre do yellow, os amigos vão dar aquela força. E então a gente vai ter isso acontecendo numa aula. Outra maneira de chegar no mundo imaginário e dar vida a essa história em sala de aula é a utilização de outros elementos criados, como esse pincel, que seria Magic Brush. E então as crianças podem imaginar onde estão as cores e pintar de yellow. Então a gente pode seguir um pouco mais na narrativa de pintar o sol, pintar os corações, assim como narra a história dos pingos e as cores. Então, podemos nos inspirar nesses momentos da história e utilizar o vocabulário a partir de um objeto e de uma brincadeira. Então, esse seria um dos exemplos. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Tiane? Eu estava pensando aqui na reação das crianças, né? Te lembra aquele dia que a gente fez esse trabalho com a questão do monstrinho, né? O monstrinho vai pegar as cores. Eu lembro de uma atividade que tu aplicou com eles, uma técnica de teatro, assim, que eles tinham que ser salvos. A gente meio que encenou, né? Em sala com eles, assim. E acho que eles gostaram bastante, né? O que tu acha que chamou mais a atenção deles, assim, nessa brincadeira de salvar as cores?
Eu acho que puxa pela questão da emoção e de... então, tem todo aquele material de neurolinguística que a gente está em contato, como a gente emociona o cérebro para que ele, então, registre aquela memória. Então, quando a gente fala em registrar a memória, parece algo que como se fosse imprimir ou salvar no computador, mas, na verdade, a memória do aprendizado, ela se estabelece de formas diferentes. Então, o engajamento corporal e a atenção redobrada dada por uma história de aventura, por exemplo, tem essa capacidade, eu acho que teve essa capacidade de emocionar aqueles pequenos cérebros, enfim, em desenvolvimento, para que eles possam ter aquela memória como algo não aprendido, mas vivenciado, aprendido através da vivência. Então, isso me parece que é o grande ganho desse tipo de abordagem, desse tipo de tentativa, experiência. Nós trabalhamos em uma escola que faz atividades nas férias, né? Como muitas das escolas de educação infantil. Os pais trabalham, né? Janeiro, fevereiro, todo ano. Então a gente tem escola nesses meses. E aí nós tínhamos o convite das diretoras, né? Para fazer o nosso trabalho de inglês nas férias. E aí nós pensamos em fazer de uma forma mais lúdica, né? Como a gente faria para conseguir tornar essas aulas divertidas, né? Porque afinal era nas férias. E ao mesmo tempo a gente conseguir ensinar vários vocabulários em inglês. Então, o que eu e a Márcia fizemos? Né? Nós criamos um projeto, né? Na verdade, vários projetos envolvendo livros, né? Esse dos Pingos e as Cores foi um dos livros que nós escolhemos, e aí a partir dele veio o personagem, né? O Color Monster. E aí depois nós trabalhamos com outros livros, né? E teve um livro que era o livro das férias. Não sei se tu tens ele aí para mostrar, mas acho que foi uma das aulas em que a gente mais usou materiais, né? Que a gente usou bastante recursos com eles em sala, assim. E aqui, ó, também é um livro em português, que na verdade ele tem a sua... Ele é para construir vocabulário mesmo, mas é para crianças que estão convivendo com a língua, e ele tem essa ideia de ser o mundo das férias e o que acontece nas férias. Ele até é uma malinha, então ele já nos dá, o próprio livro já nos dá muitas ideias. Então, ele é repleto de vocabulário. Então, possivelmente, numa aula de inglês, a gente não iria abordar todo esse vocabulário, mas a ideia de ter uma mala com alguns objetos, alguns para o verão e outros para o inverno, e viajar em diferentes tipos de meios de transporte, é algo que a gente orientou pedagogicamente para alguns tipos de vocabulário, completamente vivenciados, né, Tiane? Então, a gente não... a gente manteve o livro ao lado, mas no tempo todo a história estava sendo vivida pelas crianças. Então, nós tínhamos uma mala mesmo, né? Levamos a mala com objetos, então as crianças ajudaram a fazer a mala. Uma aula foi o inverno, outra aula foi o verão. Nós também viajamos em situações em que cada criança fez a mímica ou entrou no seu trem, no seu ônibus, no seu avião. E assim nós pudemos fazer com que essa vivência se tornasse corpo, participasse do mundo imaginado. O vocabulário estava presente. E as crianças começam a utilizar as palavras em inglês, às vezes até sem se dar conta, né? De que estão mudando o código linguístico e de que aquele vocabulário está fazendo sentido nesse outro contexto. Né? Gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui?
Ah, sim. Então, eu acho que toda essa aula que nós fizemos sobre o livro das férias, né, começando pelo vocabulário do vacation, né, que a gente tentou colocar lá os meios de transporte. Enfim. Quando a gente chegou com uma mala grandona, né, já chamou a atenção, assim, o que que essas profs hoje vieram com uma mala grande, né, para aula. Aí a gente fez a brincadeira deles encontrarem objetos dentro dessa mala, né? E aí, depois disso, a gente teve a ideia de criar com eles a sua própria malinha, né? Então, o que que a gente fez? A gente recortou, né? Folha de ofício normal, fizemos as malinhas. E aí, cada criança poderia desenhar seus objetos, o que que ela levaria numa viagem, né? Então, aí a gente deixou bem livre, assim, para elas desenharem o que que elas quisessem dentro dessas malinhas e decorassem a malinha do jeito delas também. E foi uma experiência bem legal, assim, porque elas foram bem criativas, né? Cada uma, daí botavam brinquedos diferentes, algumas botavam monstros, outras botavam roupas, porque a história do livro, né, é uma história de duas crianças. Não sei se tu te lembra bem da narrativa para Uhum. dar uma contextualizada. Então, duas crianças, cada uma arruma a mala e vai dormir, porque no dia seguinte é o dia de viajar. Uma vai para a personagem feminina vai para férias de verão e o menino vai para férias de inverno. E eles vão pegando meios de transporte diferentes até chegar no seu lugar de férias, aproveitam certas atividades das férias e tiram fotos no final. Então a gente inclusive inseriu essa ideia de tirar fotos, tiramos as fotos nas férias, as férias brincadas. E, desculpa, eu acho que o grande diferencial desse momento que foi tão marcante foram os diferentes estímulos para um mesmo vocabulário e para uma mesma história. Me parece que entrar com um mesmo conteúdo de diferentes formas cria repetição, mas de uma forma nova. Então a gente tem pintar é alguma coisa, viver a história é outra coisa, fazer a mala é outra coisa. E então nós colocamos os mesmos vocabulários em momentos diferentes, com estímulos diferentes. Eu acho que esse projeto foi marcante também por causa disso, né? Porque a gente percebeu, então a gente vivenciou a situação de que outras formas de ter aquele vocabulário, de apresentar aquele vocabulário, aquelas estruturas, tinham uma repetição de uma forma nova. Que a gente sabe que uma língua precisa de prática e aquela prática envolve rever diversas vezes a mesma estrutura e o mesmo vocabulário. Mas essa faixa etária tem esse desafio, que é como reviver de uma maneira em que a memorização não se configure da mesma forma com que o adulto, que ele possa conversar com a faixa etária e realmente ter uma resposta por causa disso mesmo, né? Uhum. É Acho que aquela seria. questão da emoção, né, e da experiência vivida, né? A criança vivenciou aquele momento da história, né? Brincou de viajar, imitou o movimento do avião, né? Fez a sua malinha. Então, eu acho que tudo isso contribui para que esse vocabulário não seja só um vocabulário solto, né? Ela vai internalizar essa vivência em inglês e ela não vai mais esquecer, né? Assim, ao longo dos estudos dela aquelas palavras que fizeram parte daquela vivência de estar ali com os colegas, né, brincando, porque a criança tem muito isso do brincar, né? E o fato da gente partir de um livro, algumas vezes em português, porque muitas vezes a gente tem os livros em inglês também, mas faz parte de um desafio nosso, né? Porque até muitas vezes os professores não têm os livros em inglês nas escolas, então, a criatividade de pegar uma história que já existe e recortar, né, digamos assim, esses vocabulários que a gente precisa ensinar para as crianças, como é que a gente vai fazer esse trabalho de professor, né, que o professor tem esse trabalho de coletar, né, materiais e dar vida a esses materiais realmente, né. A gente tem os materiais e precisa fazer alguma coisa que faça sentido.
Então, muitas vezes a gente se questionava pensando, será que tá certo pegar um material em português para de repente transformar em alguma coisa em inglês? Até se eu tenho algum professor aqui, talvez pense nessa questão, né? Que estranho, né? Pegar um material em português. Mas acho que isso faz parte do desenvolvimento da nossa criatividade como professores e muitas vezes trabalhar com recursos que a gente tem à nossa mão, né? E principalmente quando a gente tem filhos, a gente tem histórias, né? A gente conhece histórias, então por que não vamos aproveitar essas histórias e tentar fazer uma vivência de vocabulário também, né? A E gente aí acabou acredita surgindo bastante nisso, essa assim. outra ênfase que a gente tem também, que é de então nos desafiar para buscar como criar caminhos com materiais que nós temos e que sejam simples, e então oferecer isso em formação de professores. Então acaba entrando um outro viés em que a gente coloca todo um background pedagógico nessas formas de ver o ensino da língua através da literatura e do teatro. Então tem uma certa inovação aí que a gente acaba criando um caminho e ele pode ser útil então para outros professores que vivenciam as mesmas dificuldades, os mesmos desafios e têm essa vontade de superar através da criatividade, né, e fazer diferença e ter um impacto no ensino. Então é um pouco uma missão, assim, também, de ter esse registro e multiplicá-lo, né? Então, Porque a gente pensa muito, né, como, somos graduados em letras, muitas vezes não temos essa, digamos assim, vivência pedagógica com crianças, ainda mais com crianças pequenas, né, como é que a gente vai fazer para ensinar? Eu sei inglês, mas eu não sei técnicas de brincadeira, essas coisas, né, a gente até fez em fevereiro uma formação presencial, né, para professores, e uma das professoras comentou com a gente assim, eu sou professora de inglês, mas eu não tenho essa questão pedagógica, assim, né? Não sei atuar, né? Então, daí podem pensar assim, tudo bem, a Márcia é professora de teatro, mas enfim, a gente fala para que qualquer professor, né, consiga desenvolver, na verdade, essas pequenas técnicas que a gente faz, né? Eu não sou professora de teatro, né? Eu sou professora de literatura inicialmente, e trabalho com as línguas, então tem algumas vivências que eu também tenho que aprender, né? Agora a gente vai imitar os movimentos aqui dos meios de transporte, né? Enfim, tem coisas que são mais fáceis para mim, tem coisas que são mais difíceis, mas eu acho que quando a gente trabalha com criança, a gente tem esse desafio, né? Com o adulto também, né? Na verdade, o adulto ele também precisa de um pouco de diversão nas aulas e a gente precisa, né, cativar a atenção, só que eles não são tão, né, dispersos como a criança às vezes a gente pode perder facilmente, né, a atenção das crianças. Se a gente quer que as coisas façam sentido, então a gente precisa quebrar um pouquinho a cabeça e tentar fazer algumas coisas. E aí no improviso, às vezes a gente pensa assim, por exemplo, a minha filha tem uns bichinhos, esses animaizinhos aqui, vocês devem conhecer, os chocobichos da Cacau Show fez uma vez na Páscoa. E aí a gente tinha algumas histórias, né? Então a gente colocou lá o bichinho, né? O Bird. Aí esse aqui virou o Bird, né? Ele sempre foi chamado de Bird, porque ele é um fantoche e essas coisas chamam a atenção das crianças, né? Aí o Bob, pinguim, e aí a gente vai criando, né? E às vezes só pelo fato de chegar em aula com um bichinho, a criança já sente diferente, né? Vai pensar, que legal, a aula hoje vai ser legal, né? Então a gente tenta fazer esse tipo de abordagem, assim, um pouquinho mais criativa, às vezes pegar, por exemplo, não tenho fantoche em casa, mas a minha filha tem umas bonequinhas, aí a gente tinha uma história em que tinha uma personagem que precisava ter um nome nessa personagem, aí a gente levou a bonequinha, e aí todo mundo queria pegar um pouco a bonequinha, né? Aí a criança tem muito isso, assim, né? Se tem alguém dando atenção pro brinquedo, ela também vai querer dar atenção pro brinquedo. E aí isso vai fazer parte de uma vivência que ela teve, né, com a língua estrangeira também. eu acho que o que diferencia uma brincadeira de uma brincadeira
que vai nos fazer, que vai ser útil, é o objetivo que a gente dá e o planejamento pedagógico. Então, esse exercício ele é muito exaustivo e ele tem toda uma questão de tentativa e erro e ele conversa com as habilidades do professor e o passado dele. Então, tem coisas que são mais fáceis para alguns professores, outras mais difíceis para outros, e às vezes mesmo com abundância de materiais, a gente tem limitações no sentido de como é que aquilo vai ter determinados objetivos. Então, acho que talvez o que a gente esteja descobrindo é que uma brincadeira simples, ela pode ter um viés pedagógico importante. Um objeto muito simples, ele pode se transformar em algo decisivo em uma experiência com a língua estrangeira. Então, me parece que muito do que a gente está descobrindo vai daí. Por exemplo, tem pessoas que podem ter, ou escolas que podem ter um jogo de baralho, como esse aqui, em que a gente vai ter cartas, e essas cartas vão ter imagens, e com elas a gente vai poder criar situações de língua estrangeira. Em outros momentos, talvez, a gente não tenha, ou os professores não tenham, então a gente vai poder inventar a forma de demonstrar certas coisas, ou, enfim, com outros objetos, suprir a falta de material e utilizar ele em diversos contextos. Então, a gente pode cantar uma música e trabalhar as formas, a gente, através de um jogo de esconde, com essa forma, a gente pode trabalhar cores. Então, misturando as ideias de jogos e os objetivos pedagógicos de cada andamento que a gente gostaria de dar para a aula, os materiais vão se tornando, se transformando e também se reciclando. Porque vale a pena a gente ver quais são as outras formas que o mesmo material pode ter vida. Então, os bichinhos que a Tiane mencionou, eles podem ser personagens que a gente vai dar nomes. Eles foram personagens de outro livro em que a gente criou a caça ao tesouro e a gente criou o mapa do tesouro e foi descobrir onde eles estavam no pátio. E com o uso de determinados vocabulários, determinadas estruturas em inglês, então eles passam por quase que uma novela ou uma série em que eles passam por diferentes momentos e vão se reinventando. Então, às vezes com um grupo de materiais ou algo, uma certa coleção até pequena, a gente pode ir transformando a cada aula a ênfase e então criar novas vivências, novos objetivos. As crianças se ligam afetivamente àqueles personagens porque eles deram nome, porque eles são visitantes, porque eles fazem parte daquele contexto. Muitas vezes eles falam de uma outra forma e a gente precisa se comunicar com eles, então a gente já está criando um mundo fictício em que faz sentido usar a nova língua. Então, dessa forma vão se transformando. As histórias têm narrativas, elas oferecem assuntos para novas narrativas, que eles vão criar a partir da sua própria experiência, a partir daquele dia, que às vezes é um dia que tem muita agitação, então aquele dia vai ter aquele tipo de história, aquele tipo de resposta a uma proposta. E isso vai ativando e reativando a memória de onde se vivencia a língua. Né? Exatamente. Eu não sei se tu tens aí aquelas cartinhas, a gente tem umas cartinhas também que a gente cria histórias, né, com as crianças, que elas podem ver a imagem e a partir dela ir criando histórias, né? E aí, quando se trata de língua estrangeira, a gente pode trazer esse vocabulário que a gente quer, né? Por exemplo, tem o rainbow aqui, aí tinha o rainbow, e o que aconteceu? Aí a criança vê a figura, né? Pensa, apareceu um elephant, e agora? O que esse elephant foi fazer?
E aí a gente vai conectando essas cartinhas de forma que elas consigam criar uma história e memorizem esse vocabulário em inglês, né, que é o nosso objetivo. E qualquer material, pelo menos com essa faixa etária de 3 a 6 anos, a gente nota assim, que a gente levou o material, as crianças querem pegar esse material, querem ter contato com ele, né? Eu posso ficar com a cartinha, mas a gente leva a cartinha com uma palavra, todos eles querem ficar perto da cartinha, querem copiar o que está desenhado na cartinha. Então, tem muito isso, assim, da criança se apegar ao material que é trazido em sala de aula, né? Algo importante que eu lembrei agora é que às vezes de 3 a 6 anos tem bastante diferença no desenvolvimento infantil. Então, crianças de 3 anos vão se relacionar de forma diferente com uma cartinha como essa do que as crianças de 6 anos, que podem já estar, muitas vezes, alfabéticas. E então, existem, às vezes, uma mesma história ou um mesmo material, ele vai ser contextualizado para cada turminha de uma maneira diferente, tendo em vista o número de crianças na turminha, o dia que eles estão, qual é o ambiente e o grau de desenvolvimento, o nível de desenvolvimento natural. Então, acho que talvez um dos ganhos bons também de uma abordagem lúdica com esse objetivo é que a criança tem a oportunidade de vivenciar em uma brincadeira aquele novo estímulo da língua estrangeira de uma maneira muito sua, sem que a gente imponha certos padrões de resultado. Então, quando a pessoa pode escolher, por exemplo, qual a cor que ela vai ser, ou como vai ser o seu airplane, a gente está dando escolhas para aquela faixa etária, que vão além do ensino da própria língua e vão fazer parte do seu próprio desenvolvimento. Então, a gente está sempre pensando em como nesse desenvolvimento, como um todo. Então, porque a língua estrangeira entra normalmente com o viés pedagógico das escolas com as quais a gente trabalha. Então, uma delas, por exemplo, tem muita ênfase na experiência, na brincadeira livre. Então, né, dessa brincadeira livre existe uma escuta do que pode ser um viés pedagógico para o uso da língua. Então, a relação que as crianças vão ter com aqueles materiais ou com aquelas narrativas e histórias vai ser diferente. E deve ser diferente de acordo com o seu desenvolvimento e a sua maneira de ser. Eu acho que isso também é bem importante nisso que a gente está construindo, né, Tiane? Qual seria a tua opinião a respeito? Eu lembro que tu comentaste agora a escola nova, né, que a gente tem, que respeita muito essa escolha da criança, né, que eles pedem, o que eles gostariam de trabalhar, o que é algo novo para nós também, né, porque cada escola vai ter uma realidade diferente. Então, tem coisas que a gente consegue fazer em uma escola, a gente não vai conseguir na outra, e algumas a gente vai ter mais dificuldade, outras vão ser mais abertas, né, às ideias. Então, acho que a gente tem muita adaptação, né? E o que a gente traz aqui são as nossas experiências, né? Aquilo que a gente já conseguiu fazer, aquilo que a gente está pensando ainda em desenvolver melhor, né? Então, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, aí pode ficar à vontade. A gente não tem muito tempo do Instagram, né? Acho que daqui a pouco a gente já tem que encerrar aqui. Daqui a pouquinho. Mas muito legal ver o pessoal entrando aqui. Tem bastante pessoas conhecidas ali. Isso. E muito bom compartilhar é legal com fazer você. essa experiência, assim, agora que, né, a gente não está podendo fazer atividades presenciais, a gente tentar participar um pouco mais, né, desse universo online, assim, né, de fazer as coisas mais na internet. Porque a gente está conectado, né? A gente pode trocar ideias com as pessoas, então isso é muito legal. Está dando inclusive um novo desafio para nós, que é a gravação de vídeos, para que a gente possa manter o contato com, de certa forma, da maneira reinventada possível com os nossos alunos. E às vezes, muitas vezes, somente ver o rosto da professora, ouvir sua voz, ouvir a pronúncia, e
entrar em contato com algumas brincadeiras em um vídeo curto, podem ter uma resposta bem positiva, bem interessante. Então, isso nós estamos começando a avaliar agora, como que isso vai, qual a repercussão disso. Porque uma situação como essa nos impulsiona para novos desafios. E está sendo um momento de registrar as ideias que nós temos tido e encontrar novas formas de dar vida a esses materiais em uma situação de vídeo. Então, isso é bem desafiador, mas é também bastante interessante. Em que a gente... eu acho que a gente como professora está sempre se sentindo desafiado, né? A criar coisas novas, aprender mais, né? E acho que a troca de ideias com outros professores é sempre bem importante, né? Eu e a Márcia, a gente sempre valorizou muito isso, tanto que a gente pensa em workshops para professores, né? Que é uma das coisas que a gente mais gosta de criar, né? Além das aulas para as crianças e adultos, enfim, né? Que é o nosso universo de trabalho. E agora, nesse modo online, a gente também quer fazer mais algumas vezes isso, assim, que é tanto falar das nossas ideias, quanto também saber o que o pessoal tem feito, né? O que tem saído de ideias, tanto no ensino de inglês, né? Quanto de outras línguas estrangeiras. Acho que é um momento bem interessante para a gente entrar mais em contato, né? Com outros professores também. Porque é fácil, né? A gente só tem que aprender alguns detalhes técnicos, mas a gente aos poucos vai aperfeiçoando, né? Obrigada, Manoele. Feliz em te ver aqui. A Manoele, minha amiga, que mora lá em Santa Catarina. Professora também, né, da escola. E é muito legal isso de a gente estar tão longe e poder trocar algumas ideias, né? Eu vi que a Adri também está por aí, que também é uma colega minha. Fomos colegas lá nas letras, né? A Adri é uma professora de literatura também, sempre com os desafios. Acho que o dia podia fazer uma ideia só de coisas de literatura. Isso é muito legal. Mas é isso, gente. Não sei se temos mais alguma coisa que esquecemos de falar. Ou algumas Fico coisas para pensando, comentar. mas acho que a gente conseguiu dar um panorama bem amplo até, a partir dos exemplos e daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente acredita. Eu acho que mais com esse objetivo de inspirar, né? De inspirar os colegas e buscar novas formas de encarar os desafios diários em sala de aula. Então, acho bem... parece que o panorama a gente conseguiu dar, assim. Seria, em resumo, entrelaçar histórias e brincadeira, viver o teatro como brincadeira e criar objetivos pedagógicos revigorados para os materiais. Então, uma forma de dar vida a eles é trazê-los à vida novamente, a partir dos objetivos pedagógicos novos e das brincadeiras novas que a gente pode criar, né? Principalmente nessa faixa etária dos 3 aos 6 anos, que é o que a gente está focando nesse momento. É um grande desafio, né? Conseguir cativar a atenção das crianças, então a gente também está tentando, né? Queremos aprender também com outros professores. E é muito legal ter essa experiência de conversa com vocês aqui. Acho que a gente vai encerrando, né, Márcia? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. A gente tem novas ideias para uma próxima live, de repente. Acho que hoje a ideia era essa, sugestões dos colegas que gostariam de saber de mais alguma coisa para que a gente possa desenvolver. Deixar os comentários para a gente se instigando uns aos outros e buscar novas respostas para o que está à nossa frente, aos objetivos à nossa frente, né? Agradecer a presença dos que estiveram conosco e marcar uma próxima.
Sim. Nós tivemos alguns detalhezinhos no início ali, tentando entrar, não conseguimos, aí depois conseguimos. Bom, deu tudo certo, nossa conexão aqui tá ótima, né, Márcia? Tá super bom. E a gente tem trabalhado nós duas também só à distância agora, né? Mas a gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal aí, de coisas que a gente está desenvolvendo que a gente nem não estava ainda, né, conseguindo desenvolver essa parte dos vídeos, essa parte de fazer essas conversas assim ao vivo. Então, um lado, né, positivo que teve desse desafio agora de estar mais afastado foi justamente desenvolver um pouco mais tudo isso, né? Com certeza isso vai nos agregar depois, né? Quando a gente conseguir de novo estar fazendo o trabalho presencial, a gente vai ter alguns elementos a mais, né? Que acho que para o professor é sempre bom, né? Se qualificar. Então é isso. É isso. Agradecemos a participação de todos vocês. Beijos para todos. Beijos. Beijo, Tchau. Até a próxima. Evelise. Até mais. Até mais. Tchau.